Estamos avançando no Evangelho de Marcos, quase terminando o capítulo 9. Só relembrando o que nós temos falado, semana passada, a gente falou sobre os ensinos de Jesus e o estado do nosso coração. Que o estado do nosso coração é revelado pela seriedade com que encaramos os ensinos de Jesus. Domingo após domingo, a gente vem à igreja, a gente ouve a palavra e sempre nós somos desafiados a fazer algo. Sempre somos desafiados a colocar em prática algo do que a Bíblia está nos pedindo. Mas a forma como eu e você fazemos durante a semana com aquilo que nós ouvimos demonstra única e exclusivamente aonde eu já estou. Se eu levo a sério aquilo que Deus está pedindo, ou se eu não levo a sério aquilo que Deus está pedindo. E a gente começa a olhar para as Escrituras e no capítulo 9, o comecinho do capítulo 9, parece que Jesus ele fez assim, ele deu para os seus discípulos uma promoção. Ele mostrou um pouquinho daquilo que será a glória, daquilo que será o reino. Por quê? Porque agora parece que, depois da promoção, parece que os discípulos vão ser cobrados um pouco mais. Eu creio que é assim no emprego, não é? Você recebe um cargo maior, né? Você recebe alguns privilégios, e com esses privilégios as cobranças são maiores. E quando Jesus permitiu que Pedro, Tiago e João vislumbrassem o que será lá no reino, mostrando para eles que é verdade e que vale a pena seguir a Deus, seguir a Jesus fielmente, seguir ao Evangelho. Por quê? Porque tudo aquilo que eles presenciaram ali, a forma como eles viram a vida que virá, deve servir para eles permanecerem aqui na terra fiéis àquilo que está sendo proposto a eles. E agora, nós vamos chegar na última parte do livro, ou melhor, do capítulo 9, e eu gostaria que nós ficássemos de pé e lêssemos 9, de 41 a 50. 9, 41 a 50. Todos acharam? Diz assim a palavra: Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme nunca morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Oremos. Pai, nós estamos diante de um texto profundamente sério que deve chamar a atenção de cada um de nós para o perigo de brincarmos com o pecado. E eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que esta noite o Senhor abra o nosso coração, quebrante
cada um de nós, para que a gente possa olhar para as advertências desse texto e assim tomarmos uma decisão de abandonarmos o nosso pecado e seguirmos a Ti. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito venha nos convencer de todo o pecado, mas também da Tua justiça e do juízo que virá. Ajuda-nos, Pai querido, e transforma-nos aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando a gente olha para um texto desse, eu não sei como é que fica. Alguns que ainda afirmam que não há inferno, alguns que ainda afirmam que não haverá castigo, alguns que afirmam que todos no final serão salvos. Mas assim como aconteceu com Adão e Eva, da mesma forma, infelizmente, nós também preferimos abraçar o pecado do que a doce comunhão com Deus através da obediência à sua palavra. Fazemos uma leitura seletiva da palavra de Deus, abraçando apenas algumas passagens que nos agradam e deixamos de lado algumas outras, principalmente como essa. Uma palavra que está bem clara aqui na Bíblia, mas que nós preferimos evitá-la. Quando a gente olha para um texto desse, eu não sei o que dizem os teólogos da prosperidade. Porque dificilmente eles falam em condenação ou em algo, exceto se for para você dar dinheiro para eles. Se você não der, você vai para esse lugar. Mas não é para quem não dá dinheiro, mas é para quem brinca com o pecado. Essa noite, gostaria de pensar um pouquinho sobre o pecado é fogo. O pecado é fogo. E o texto é muito claro, fala de fogo várias vezes. E não só fala de fogo, mas como promete fogo para quem brinca com o pecado. O texto que nós lemos, Jesus, ele é enfático em falar sobre a malignidade do pecado e a total necessidade de lidarmos com ele de maneira séria. Embora nós vivamos na era da intolerância, onde nós flertamos com o pecado diariamente, chamamos o pecado de meu bem e cuidamos dele como se fosse um animalzinho de estimação. Eu costumo chamar que todos nós temos o nosso pecadinho de estimação. Embora ele seja muito precioso, eles minam todas as nossas bases de relacionamento com Deus, de maneira que nos pode afastar eternamente do seu reino. Eu sei que alguns dirão, mas você não diz que uma vez salvo, salvo para sempre? Eu afirmo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu também afirmo que a Bíblia diz que uma vez salvo, o desejo pela santidade passa a se tornar real na vida da pessoa. A pessoa que ela é salva, ela passa a buscar a Deus com mais seriedade. E a gente sabe que, se você vê uma barragem, né, na hidrelétrica, se houver um rachinho ali naquela barragem, e se essa barragem não for, se essa rachadura não for tratada e trabalhada e sanada, ela pode abrir todo o dique e arrasar tudo o que está acontecendo ali. Nós vimos o que aconteceu aqui com a São Marco, né? A barragem que ela tinha ali já estava apresentando algumas rachaduras e foi ignorado pela liderança, pela direção da São Marco. E o que aconteceu? Veja quanta lama. Até hoje os rios ali não se recuperaram. Tudo poderia ter sido evitado se tivessem levado em consideração os avisos que foram dados pela vistoria e pela própria forma como já havia vazamento. Mas eles ignoraram. E às vezes eu e você fazemos o mesmo. Nós somos avisados a respeito dos nossos pecados, começa a haver os vazamentos, mas a gente ignora, até que a barreira rompe e não tem mais jeito. Infelizmente. Mas vamos olhar para esse texto e vamos pensar o seguinte: pecado e reino de Deus
são de naturezas incompatíveis. Pecado e reino de Deus, ou seja, pecado e reino de Deus não combinam. Para abraçar o reino de Deus, é necessário amputação radical do pecado em nossa vida. Para abraçar o reino de Deus, é necessário uma amputação radical do pecado em nossas vidas. E é interessante que Jesus, logo após mostrar para os seus discípulos como será maravilhoso o reino, parece que agora ele começa a falar mais seriamente com seus discípulos a respeito do pecado. Vocês já vislumbraram como será o reino. Vale a pena, então, lutar por ele, não vale? Vale. Então, agora o negócio é o seguinte. Então, parece que agora ele começa a falar mais sério com seus discípulos, depois que eles vislumbraram o reino eterno. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, sobre alguns temas. Primeiro, eu creio que o texto mostra duas certezas eternas. Primeiro, no verso 41, diz assim: o serviço cristão tem sua recompensa prometida por Jesus. Olha o verso 41. Diz assim, eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Devemos notar que após os discípulos serem desafiados a olhar para as pessoas com humildade, a colocar suas vidas em serviços, porque o maior será aquele que serve e não aquele que fica sentado sendo servido. Então agora Jesus está falando que não importa o tipo de serviço que vai ser realizado no reino, nem que seja dar um copo de água para alguém, porque se alguém pertence a Cristo, ele diz que jamais essa pessoa perderá a sua recompensa. Nós temos a nossa garantia dada pelo próprio Senhor Jesus. E eu tenho desafiado algumas pessoas a orarem, a pensarem quais são os seus dons, para colocar os dons a serviço do reino através da igreja. Eu tenho desafiado as pessoas a começar a se envolver com os ministérios, não importa qual seja o ministério que você exerça na igreja. Todo e qualquer serviço jamais será esquecido. O próprio Senhor Jesus promete recompensa para todo e qualquer serviço prestado aqui na terra. E é interessante que vale a pena colocar a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens à disposição do serviço de Cristo. Porque é a única obra realizada aqui na terra que terá recompensa na vida que virá. Qualquer outra coisa que você envolver a sua vida aqui na terra, todos os dividendos, tudo aquilo que você pode receber como recompensa, quando você partir, ficará aqui. Mas todo e qualquer serviço que você prestar ao reino de Deus, quando você partir daqui, você tem uma recompensa esperando por você lá. Não importa qual seja o ministério que você esteja envolvido. O melhor investimento que você pode fazer da sua vida é investi-la no reino de Deus, no serviço de Deus. Servir ao reino é a decisão mais sábia que alguém pode fazer. E Jesus ele é muito interessante. Primeiro ele te dá uma bandeja com um prato cheio. E quando você entende como o reino é bom, então agora ele começa a falar mais. Para desfrutar disso, você precisa de um compromisso. E aí então ele começa a falar. E o próximo verso, 42, mostra que uma morte terrível é melhor que escandalizar um crente. Uma morte terrível é melhor que escandalizar um crente. Olha o verso 42. Diz assim, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Aqui é uma pedra de moinho. Acho que os mais novos não devem saber, mas os mais antigos, alguém conhece esse moinho? O Ramos já viu esse moinho assim, né? Não sei se mais alguém já viu esse tipo de moinho. Então aqui se colocava o trigo, se colocava o milho, e essa pedra vai virando, você vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, e vai triturando para fazer farinha. Então,
Isso era o moinho. E essa pedra é uma pedra relativamente grande. A gente pode ver que tem pedras que é mais ou menos desse tamanho assim. E tem pedras que são maiores. Alguns comentaristas dizem que essas pedras tinham um buraco no meio, né, para que o trigo fosse lançado por ali e que ele caía sobre a roda e assim ia sendo triturado. Mas essa esfera, esse buraco que tinha no meio, cabia a cabeça de uma pessoa. Então parece que Jesus queria insinuar que era melhor colocar como se fosse um chapéu, né, ia ficar aqui, e depois essa pessoa ser lançada ao mar. Muito melhor do que desviar alguém da verdade, muito melhor do que desviar alguém do caminho de Deus, é colocar uma pedra dessa no pescoço e ser lançada ao mar. Parece que Jesus está nos mostrando que ele leva e considera o pecado muito mais sério do que eu e você estamos dispostos a considerar. Muito mais caro do que eu e você gostaríamos de pagar o preço. Quando a gente pensa em tropeçar, a gente tem que pensar o que é escandalizar. Escandalizar ou causar tropeço, né? Levar alguém a tropeçar. Primeiro, significa literalmente colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho sobre o qual outra pessoa pode tropeçar. Então, colocou algo aqui que a pessoa pode tropeçar. Mas será que ele só está falando de uma pedra no caminho? Ou ele está falando colocar um obstáculo entre a pessoa e o próprio reino de Deus, entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e a vontade do próprio Deus? Porque ela também pode significar provocar abandono do caminho de Deus. Mas como que é isso? Provocar abandono do caminho de Deus. Como que isso acontece hoje? Hoje eu e André recebemos um casal que vai se casar dia 26. E eles precisam de alguém que se celebre. A grande dificuldade é que a igreja deles não permite que se ore. E não permite que tenha religião. Aí eu não entendi, né? Mas o temor e infelizmente, a forma como aquele povo eu nem sei que palavra usar, oprimido por uma determinada religião, é incrível. Dá dó de ver o medo que eles têm de fazer algo que afeta os líderes deles. E eu creio que pedir para as suas ovelhas algo que a Bíblia não pede é uma forma de você desviar alguém do caminho de Deus. Eu creio que uma outra forma de desviar pessoas do caminho de Deus, a gente tem visto pastores fazendo casamento misto, unindo pessoas que são da igreja e que servem a Deus de maneira temente com pessoas que não têm nada a ver com o reino. E eles incentivam e dizem, o importante é ser feliz. Ou vendendo escrituras do céu. Se você vier aqui na nossa igreja e comprar tal escritura, você tem a sua passagem no céu garantida. Eu creio que essas pessoas estão desviando outros do caminho. E para essas pessoas, Jesus está falando, é muito melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. Mas o texto continua, escandalizar, fazer uma pessoa começar a desconfiar e a abandonar alguém em quem deveria confiar. Por exemplo, às vezes você não gosta da minha pregação. E aí o que você faz? Você chega para o vizinho, né, o Anderson chega para a Tati e fala, nossa, mas o pastor, e começa a minar. Tudo que eu falo, o Anderson começa a minar. Então começa, dali a pouco a Tati está com o mesmo pensamento dele. O pastor só fica falando de inferno, só fica falando, né? Daqui a pouco os dois pegam o Betinho, leva lá para a casa deles, nossa, mas o pastor tá... E o texto lá fala assim, escandalizar é fazer uma pessoa
começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Então, eu creio assim, que o seu líder espiritual, você deveria confiar nele, você deveria obedecer a ele. Mas é bem provável que você, não gostando, você comece a arrastar outros para abandoná-lo e para seguir você, ao invés de seguir aquele que Deus colocou para ser o seu líder. É bem provável isso acontecer. Também significa levar alguém a ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. Então, é o mesmo sentido. Você desaprova alguma coisa em alguém que tem uma autoridade, e aí você começa a convencer a pessoa que está do seu lado também a ver aquela pessoa da forma como você vê. Então você está colocando obstáculo, você está colocando tropeço, você está escandalizando alguém e impedindo que esse alguém continue seguindo o caminho que deve seguir por causa daquilo que você pensa, por causa daquilo que você acha. E também fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente a outro. Então, a palavra escandalizar, que Jesus disse, colocar tropeço, ela é muito ampla. Pode ser desde você levar alguém a sair da igreja e não querer mais saber de Deus, ou a se rebelar contra um dos líderes, ou contra o próprio Deus. Então, escandalizar é se colocar numa posição entre Deus e a pessoa. Você começa a minar a fé, a crença, o amor, o fervor dessa pessoa pelas coisas que você faz, pelas coisas que você diz, pelas coisas que você mostra para ela. E aqui Jesus disse: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Então, antes de eu me colocar ou eu me levantar para levar alguém a fazer algo que contraria a palavra de Deus, eu devo pensar se não é melhor eu ir no mar, colocar uma pedra no pescoço e me lançar. E essa comparação, Jesus está falando para mostrar como é grave desviar alguém dos caminhos do Senhor. Exemplos nós podemos encontrar dentro da igreja. Por exemplo, irmãos induzindo outros a se levantarem contra talvez o professor da escola bíblica, ou o líder do ministério, ou equipe de louvor, ou alguém que fica no data show, ou alguém que prega. Nós vemos também irmãos incentivando esposas, irmãs incentivando esposas a serem insubmissas a seus maridos, incentivando irmãos incentivando maridos a serem cruéis com as suas esposas, amigos cooperando para que irmãos façam coisas que entristecem o coração de Deus, usando redes sociais, usando piadas, fumando, bebendo, ferindo a consciência de outros. A gente vê muitas formas como dentro da igreja a gente se comporta de maneira a levar pessoas a se desviarem da forma que Deus deseja. A gente pode escandalizar as pessoas quando nós somos um funcionário e prestamos um serviço que não condiz com aquilo que foi contratado. E depois a pessoa fala: eu nunca mais contrato crente para trabalhar para mim. Nós escandalizamos quando contratamos um trabalho e nós não pagamos. E a pessoa fala: eu não trabalho mais para crente. Nós estamos colocando pedras de tropeço entre Deus e a pessoa com a nossa forma de agir. Às vezes, a forma como nós nos vestimos, eu falo muito para as mulheres tomarem cuidado. Os homens, eles são atraídos por aquilo que eles veem. Você pode estar linda, maravilhosa, confortável, mas e o coração dos homens que estão ao seu redor? Está confortável?
Dessa forma, o homem vem para adorar a Deus e quando olha para você, adora Satanás. Porque o coração dele se perde. E ele vem aqui e ele sai pior do que quando entrou. A grande questão é, Jesus está falando, para fazer isso é melhor colocar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Entenda, não é o pastor que está dizendo, é Jesus que está falando isso. Pode olhar para o texto, é o próprio Senhor Jesus falando. Se for para você desviar alguém do caminho, é melhor colocar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. A grande dificuldade é que, assim, quando a gente ouve certas exortações, ao invés de a gente curvar a cabeça e clamar a Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda. O que a gente faz? Mas ele também faz isso, faz aquilo, como se os meus pecados dessem liberdade para você pecar também. E Jesus vai condenar tanto a mim pelos meus pecados, quanto você pelos seus pecados. Então, quem for sábio, preste atenção, porque o pecado é fogo. O pecado é fogo. Quando a gente começa a olhar também para o texto, a gente começa a ver duas realidades excludentes. O que é isso? Que se excluem, né? Se você escolher uma, naturalmente você está fazendo o quê? Abrindo mão da outra. Não tem como. Não tem como. E aqui, a primeira realidade é a vida de pecado. E quando a gente começa a pensar no texto, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. O que é isso? Aqui é a cidade de Jerusalém agora, né? Aqui a mesquita é o mar, como é que chama essa mesquita? Aqui é no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Aqui é o Monte das Oliveiras. Mas o texto está dizendo o Giena, ou o inferno, que era essa região aqui. O que acontecia? Deixa eu pôr aqui Giena. Giena, ou Giena de fogo, traduz-se como inferno. Isso é, o lugar da punição futura. Designava originalmente o Vale de Rinom, que é esse lugar aqui. Aqui é a cidade de Jerusalém, e aqui tinha um vale. E o que acontecia nesse vale? Ele era ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e a sua destruição futura. Quando Jesus estava falando para aquele povo assim, ó, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado, né, sem uma mão, do que tendo as duas mãos ir para o inferno. A palavra inferno aqui é Giena, que significa o quê? Imagina, no povo judeu, quando ele estava, imagina, ali em Jerusalém, ele ensinando isso, quando ele falava Giena, significa aquele vale de Rinom, lembra que eu mostrei lá embaixo? Que lá, todo o lixo da cidade era recolhido, todos os animais que morriam, tudo que não prestava, apodrecendo, era jogado ali. Só que ali era o lixo incinerado. Dia após dia, nunca apagava o fogo lá. Imagina, então tinha vermes, porque animais mortos, cachorro, boi, tudo que não prestava era lançado ali. Mas também lixo, então tinha madeira, papel, tinha tudo. Então ia pegando fogo, 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 fogo. Então ali tinha fumaça constantemente, tinha fogo constantemente. Então quando Jesus falava, é melhor você cortar a sua mão, e mão é no sentido de obras, né? Aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz, se isso que a gente está fazendo nos leva a pecar, ou nos leva a tropeçar, então é melhor cortar uma mão para que a gente possa ir para o reino de Deus sem uma mão, do que ser lançado no Giena, que era o símbolo de inferno. E quando falava Giena, na mente deles vinha exatamente isso. Lá o fogo não se apaga e o verme não morre.
sempre tinha animal morto sendo incinerado. E os vermes lá, de monte. E o fogo também, de monte. Então Jesus estava apenas ilustrando como seria o inferno. Porque a Bíblia diz que lá no inferno as pessoas vão querer morrer, mas já estão mortas, entre aspas. Não vai ter como morrer. Embora alguns neguem, mas a Bíblia diz que o sofrimento no inferno será eterno. Gente, mas nós não precisamos temer. Por quê? Porque foi exatamente para nos livrar do inferno que Deus enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, já que Ele nos amou de tal maneira, a Bíblia diz que nós somos capazes de amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E por amor a Ele, é melhor que eu e você cortemos a nossa mão para entrar maneta, né? Tem umas versões que falam maneta, né? Sem uma mão, do que tendo o corpo inteiro sarado, bonito, perfeito, e ir parar no inferno. Aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Eu não consigo entender, porque fala assim que eles foram lançados no inferno, outros falam que foi lançado nas trevas interiores, outros falam que foi lançado no fogo. Aí eu não consigo entender como é possível ter fogo e trevas ao mesmo tempo. Mas a Bíblia fala as duas coisas, né? Fogo e trevas. Gente, o texto diz assim a respeito das mãos: se aquilo que você tem feito com as mãos, né? Se você tem feito coisas que tem sido tropeço para o seu relacionamento com Deus, pare de fazer. É isso que o texto está dizendo. Depois ele diz assim: se o seu pé o fizer tropeçar, o pé é sinônimo daquilo para onde a gente está indo, para onde você está caminhando. Ou para onde você deveria caminhar e não está caminhando. Então ele diz que é melhor você cortar e entrar manco, coxo, né, aleijado na vida, do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, aonde o verme nunca morre e o fogo não se apaga. Por onde você tem andado? Ou no sentido assim, quais os propósitos, quais as motivações, por onde você tem percorrido, por onde você tem conduzido a sua vida? Esse caminho por onde você tem conduzido a sua vida, ele tem levado você para perto de Deus ou afastado você de Deus? Se esse caminho tem afastado você de Deus, minado o seu relacionamento com Deus, a Bíblia está falando, pare. Pare. E depois ele diz assim: e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apague. É lógico que parece que Jesus está falando no sentido figurado, para você arrancar o seu olho, porque se o seu problema é cobiça, você cobiça um homem, você cobiça uma mulher, você cobiça um carro, cobiça dinheiro, cobiça... Se você arrancar um olho, com um olho dá para você continuar olhando para as mulheres, olhando para dinheiro, olhando para carro. Não dá? Dá. Parece que o problema não é tanto os órgãos, não é cortar a mão, cortar a perna ou arrancar o olho. Parece que o problema está onde? No coração. Mas Jesus está falando de uma forma tão radical que ele quer que não fique dúvida para mim e para você que o pecado é fogo. O pecado é fogo. Ele é tão fogo que é melhor a gente perder um dos nossos membros que a gente gosta tanto, as mãos, os pés, os olhos, do que ser lançado com o corpo perfeito, sarado, no inferno. Então parece assim, ou você toma uma decisão radical de romper com o pecado, ou o pecado vai tomar uma decisão radical de romper o seu relacionamento com Deus. E Jesus, ele começa a falar isso logo depois de ter mostrado para os seus discípulos a glória celestial. Se vocês querem entrar naquela glória, vocês precisam tomar uma decisão aqui de abandonar o pecado. Vocês precisam abandonar o pecado.
O pecado é mais sério do que gostaríamos de reconhecer. E as suas consequências mais caras do que gostaríamos de pagar. O pecado é responsável pela morte e originou toda a espécie de mal que o ser humano passou a sofrer depois da queda do Éden. O pecado é prejudicial não apenas para nós, mas suas consequências afetam diretamente as pessoas que nos cercam, principalmente nossos familiares. O pecado é destruidor, nunca produz nada edificante. O pecado é um fogo impiedoso que consome todas as nossas energias. Produz estresse, depressão, doenças psicossomáticas, doenças físicas, mas o pior de tudo, o pecado produz separação de Deus. E isso explica tanta gente vazia, sem esperança, sem satisfação, vivendo dias sem sentido e sem alegria. O pecado é pura ilusão de quem acredita que não pode viver sem esse pecadinho. A única coisa que eu e você não podemos viver sem é Deus. Mas o pecado nos afasta exatamente de Deus. O pecado não satisfaz a carne, apenas entesoura sofrimento para ela, o que em breve lhe sobrevirá. Jesus, para mostrar a gravidade do pecado, então passa a mostrar como nós devemos ser radicais no tratar com o nosso pecado. A lição aprendida é esta: o pecado é uma força muito destrutiva, então ele não deve ser mimado. Eu e você ficamos embalando o nosso pecadinho. Nós gostamos, nós inventamos meios, desculpas e justificativas para manter o nosso pecado bem guardadinho, bem gostosinho, para que ninguém interfira. Nós culpamos tudo e todos para justificar a nossa conduta e mantê-la. E nós buscamos aliados que pensam iguais a nós para manter a nossa conduta e não deixar esse pecado morrer. Jesus está falando assim: nós não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Nós temos que destruir e tirar da nossa vida toda coisa obscena que estamos envolvidos. Nós devemos tirar qualquer filme que está destruindo a nossa alma, qualquer laço social que seja sinistro, mesmo os íntimos. Devemos aniquilar todo hábito venenoso. Tudo deve ser descartado. E na nossa luta contra o pecado, nós devemos entender que devemos ser radicais e diariamente. Acobertar o erro nunca levará ninguém à vitória. E o texto parece que está dizendo assim: aquele que fica mimando o pecado é porque está fazendo algo que é compatível com a natureza dele. Então, as duas coisas que são duas realidades excludentes. Se você tem uma vida de pecado, então você está o quê? Se excluindo da vida do reino de Deus. Então Jesus está falando sempre assim: é melhor entrar no reino de que forma? Sem uma mão, sem um pé ou sem um olho, do que tendo o corpo inteiro e ser lançado no inferno. E eu creio que todos nós aqui já devemos ter, assim como os discípulos, e talvez com menos glória, mas nós já desfrutamos como é bom estar envolvido com o reino de Deus. Como é bom desfrutar de uma noite de louvor. Como é bom poder ouvir a palavra de Deus. Como é bom poder chegar em casa e na hora do desespero, ajoelhar e orar, clamar a graça de Deus e sentir aquele calor envolvendo a nossa alma, envolvendo o nosso ser e cuidando de nós.
Então, eu creio que Deus já deu prova mais que suficiente para nós de que é bom pertencer a Ele, é bom buscá-lo, é bom poder recorrer a Ele. Mas se queremos desfrutar disso, precisamos abrir mão, então, do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Jesus, ele mostra claramente que eu e você precisamos nos envolver com tudo aquilo que ele tem de bom para nós. Mas para isso a gente tem que estar de mãos vazias. Para receber aquilo que ele tem para nos dar, nós precisamos nos livrar do pecado. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. A gente tem notado que casamentos sendo devastados por interferência de terceiros, por imoralidade sexual, por pornografia, jovens entregues a relacionamentos e estilos de vidas devassos. Nós temos visto a podridão das redes sociais, funcionários relapsos. Eu não acreditava quando eu via, eu tinha um amigo policial, que quando ele levantava atrasado, o que acontece se um militar chega atrasado? Prisão. E perde a folga, não é? Os domingos ele tem que ficar lá de plantão. Então, quando ele levantava atrasado, o que ele fazia? Ele corria no hospital para doar sangue ou para tomar qualquer lá. Me dá, eu estou doente, estou com gripe, me dá uma injeção, me dá um atestado. E crente. Crente que vivia de atestado médico. Então, todas essas coisas não é compatível com alguém que está indo para o reino celestial. Essas coisas é compatível para quem vai ficar desfrutando das coisas aqui. Não é compatível. A gente tem visto a vaidade não somente das mulheres, mas homens que se vestem parecendo, desculpa a palavra, mas umas frutinhas. Gente, homens que não têm aparência de homem. Homem que você olha assim, você não sabe se é homem, se é mulher. Que às vezes eu tenho que perguntar para a Andréia, o que é isso aí, ideia? É homem ou é mulher? E temos visto também ao contrário, mulher que está se vestindo como homem. Que às vezes você vai conversar e a pessoa, aí a vozinha é muito fina. E às vezes você pensa que é mulher, aí você vai conversar, uma vozona grossa. Aí parece assim que o mundo está sendo minado e a gente não está vendo, nós não estamos percebendo como está acontecendo. E a gente falava tanto a respeito de, eu sei que eu posso ser preso, né, mas a gente falava a respeito assim, vai chegar a época em que vai chegar os gays na igreja e vão nos forçar a batizá-los e eles vão querer fazer parte da igreja. Mas eu creio que não vai chegar. Agora eu acabei de ver aí, uma matéria grande aí não sei qual revista que foi, que 2 pastores lá se declarando, somos gays, pastores evangélicos, casados e fundamos uma igreja só para gay. Eles estão contrariando plenamente aquilo que as Escrituras dizem, e na boa. Só que o problema é assim, nós achamos normal, daqui a pouco as coisas vão começar a chegar aqui e nós vamos começar a achar normal algo que Deus abomina. E devemos ficar alertas, Nós não sabemos mais o que é. Essa tal da ideologia de gênero veio exatamente para mostrar para os nossos meninos que eles podem ser meninas que não tem problema algum. E mostrar para as nossas meninas que elas podem ser meninos que não tem problema algum. Não tem problema algum para eles. Mas para Deus, parece que o Giena está preparado para essas pessoas. E nós estamos vendo isso se agigantando e não estamos fazendo
nada às vezes. E aí o texto parece que não vai dar em nada, mas aí Jesus, ele termina esse texto de uma forma extraordinária. Primeiro ele fala que nós devemos tomar cuidado para não desviar os outros. Depois ele fala para a gente tomar cuidado para não desviarmos a nós mesmos. E depois, qual é a evidência de que nós entendemos que o pecado é fogo? Aí ele conclui assim, primeiro. Ele diz, o fogo provará o sabor. Fogo geralmente tem um significado de juízo, ou de tribulação, de prova. E aí Jesus ele fala assim, ó, cada um será salgado com fogo. O fogo, o sal ele conserva, o sal dá sabor, mas salgado com fogo é uma expressão muito difícil de se interpretar. Mas até onde eu comecei a estudar e analisar, parece que ele está dizendo assim, se você está aí namorando com o reino de Deus e namorando com o pecado, o que vai mostrar se você é do reino de Deus ou do reino das trevas é quando chegar a tribulação, quando chegar a dificuldade. Aí vai mostrar qual é o sabor que você tem. Se você vai realmente se apegar a Deus e se consagrar a Ele, ou se você vai virar as costas e vai abandoná-lo. Então, nós vamos ser salgados com fogo. Ou seja, o fogo vai mostrar a qualidade que nós temos. Durante toda a história da igreja cristã, os períodos em que a igreja sofreu a mais severa perseguição foi a época em que a igreja mais foi santa. Foi a época em que a igreja também mais cresceu. Hoje a gente quer fazer uma igreja amigável, mostrar para o mundo que nós somos legais. Mas para que se eles vão vir aqui se ele tem lá o que nós temos aqui? Eles vão vir porque nós temos algo diferente para apresentar para eles. E quando a igreja era perseguida, ela se santificava e Deus abençoava, não só a igreja, o bairro, a cidade, a região, havia conversão em massa. Por causa da graça de Deus caindo sobre aquele local. Então, aquilo que parecia um desserviço, na verdade era uma ferramenta nas mãos de Deus para deixar a sua igreja santa e preparada para o encontro com Ele. Então, o que pode provar se eu e você somos de Deus ou do reino das trevas é, na hora da dificuldade, para que lado nós pendemos. Ou a gente se apega mais a Deus, ou a gente vira as costas e cai no mundo. Por quê? Porque ele conclui dizendo, o sal tem que salgar. A gente não consegue entender, mas naquela época de Jesus tinha uns sais, um tipo de sal lá, que os cristais eram bem grandes. E que se ele fosse mal armazenado e exposto, acho que à umidade ou a muito sol, o que acabava acontecendo? Ele vazava toda a sua água e ficava só o cristalzinho. Quando você pegava, ele não tinha nada dentro. Então aquilo lá servia para quê? Para nada. Um sal sem a propriedade de trazer sabor ao alimento, mas também o sal era usado para quê? Como? Como conservante. Não tinha freezer, não tinha geladeira. Então, quando se matava um animal para conservar a carne, o que fazia? Conservava salgando. A carne salgada vem daí. Então, salgava a carne para ela se manter conservada. E aí, parece que Jesus está falando assim, e se o sal perder o seu sabor? Se o sal perder a sua característica? Vai servir para quê? Para o Giena. Lançado. Não serve para mais nada. E parece que Jesus está dizendo assim, você que está caminhando para o reino dos céus, você que está caminhando para a Nova Jerusalém, você que está caminhando para o encontro com o seu Senhor,
você precisa salgar o ambiente em que você vive. Infelizmente, às vezes nós vemos que o ambiente em que vivemos que nos influencia. É o ambiente secular que muda o crente. Quando, na verdade, o crente deveria mudar o ambiente em que ele vive. E é isso que ele está falando. Se você não tem sal em você mesmo, você não vai interferir na degradação do mundo. Não é assim? A igreja, ela deve cooperar para que o mundo não apodreça tão rapidamente, porque vai apodrecer. O mundo está apodrecendo. Mas aonde a igreja está, ela tem que ser, aquele ambiente tem que ser preservado. E se eu e você não conseguimos preservar o ambiente em que a gente vive, ele está dizendo assim, se você como crente está perdendo o seu sabor, não está fazendo a diferença, o que diz que você é crente? Se você não é capaz de interferir na conversa dos seus amigos, na roupa dos seus amigos, nas escolhas. Então Jesus, depois de ele falar seriamente a respeito do perigo do pecado, ele fala para os seus discípulos que eles têm que fazer a diferença. Se eles forem iguais ao padrão do mundo, onde está a diferença que o próprio Senhor fez na vida deles? Aonde está? Quando a gente olha para tudo isso, a gente fala, nossa, como é duro. Será que nós estamos entendendo? Não é duro. Jesus está querendo preservar a vida. Jesus está querendo levar pessoas para o céu. E pessoas só vão para o céu quando Ele próprio abre o entendimento dessas pessoas e elas entendem que Ele é melhor do que qualquer outra coisa. Melhor do que o pecado, melhor do que o estilo de vida, melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer. Jesus está querendo mostrar que Ele mesmo é tudo aquilo que eu e você precisamos. Por isso que é melhor abrir mão do nosso pecado para poder tê-lo do nosso lado. Eternamente. Eternamente. Embora muitos dizem que o inferno é aqui, não, o inferno não é aqui. Se você acha que você sofre aqui, você não sabe o que está falando. O inferno é algo real. E que o sofrimento que eu e você possamos passar aqui vai triplicar infinitamente mais. Mas Jesus está falando, ele encerra falando assim, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Parece que Jesus, ele quer ser o sal que vai dar sabor à nossa vida. Jesus, ele é o sal que pode dar prazer à nossa existência. Jesus é o sal que vai dar significado à nossa existência. Jesus, ele é o sal que vai preservar a nossa mente, o nosso coração, a nossa família, o nosso casamento, as nossas amizades, o nosso emprego, o nosso dinheiro. Jesus, ele é o sal que pode dar verdadeira satisfação a cada um de nós. Mas para ter Jesus, nós precisamos abrir mão daquilo que não é do reino de Deus. Então a questão é, o pecado é um fogo impiedoso que consome todas as nossas energias. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem tudo para ser feliz, mas ela não encontra satisfação em nada daquilo que ela tem, que ela possui. Por quê? Porque alguma coisa na vida dela tem minado e sugado todas as energias. Mas sabe o que é interessante? Que quanto mais a pessoa está cansada, mais ela entra de cabeça
exatamente naquilo que está sugando as energias. Quando, ao contrário, ela deveria falar, eu preciso dar um tempo. Não, ela vai de cabeça. E ela não percebe que quanto mais ela entra de cabeça, mais vazio ela fica. Que quanto mais ela insiste com Deus, mais ela fica sem sentido e sem significado a sua existência. Por quê? Porque ela não percebe que é exatamente aquilo que ela está insistindo tanto que é a razão do vazio que ela tem. A falta de satisfação, a falta de prazer, a falta de sentido e significado é exatamente o pecado que tem minado. A grande dificuldade é que muitas das coisas que a Bíblia chama de pecado, nós chamamos de meu bem. E pelo fato de eu e você chamarmos o pecado de meu bem, a gente não percebe que é exatamente aquilo que está minando as nossas forças. E aí diz assim, pecado é um fogo impiedoso que consome todas as nossas energias, produz estresse. Nós vivemos na era das pessoas estressadas. Produz depressão, doenças psicossomáticas, doenças físicas, mas o pior de tudo é a separação de Deus. O que explica tanta gente vazia, sem esperança, sem satisfação, vivendo os dias sem sentido e sem alegria. Então, o conselho essa noite é: entregue seus pecadinhos de estimação a Deus, ainda essa noite, e passe a desfrutar de uma vida plenamente satisfeita em Deus. O seu pecadinho só te leva para mais sede. O seu pecadinho só te leva para mais decepção. O seu pecadinho só esvazia ainda mais as suas forças e a sua energia. Enquanto você não entender e entregar isso a Deus, você vai ser cada vez mais infeliz. E para a gente encerrar, se durante a mensagem Deus incomodou seu coração com algum tipo de tropeço que você está causando, se arrependa agora mesmo e clame a Deus por sua graça, perdão e perseverança em segui-lo, salgando o mundo.